Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Abria o YouTube para ver o canal dos YouTubers que falam do Fluminense para ver as notícias para falar para vocês aqui. Para minha surpresa, eu vi que o Felipe Luiz foi demitido do Flamengo após uma vitória de 8-0 do Flamengo sobre o Madureira. E foi tipo depois da coletiva, né? O Lessa falou que foi pelo telefone, pelo celular. Mas é incrível, né? Eu acho que o Flamengo está com medo de ser vice do terceiro título seguido, porque foi vice da Supercopa, foi vice da Supercopa Internacional e agora tem a decisão do Carioca. Eu acho que o Flamengo ficou com medo disso. Mas eu tenho falado que o Felipe Luiz, depois do que ele fez com o Pedro, que falou publicamente sobre o problema do Pedro, eu acho que o prestígio dele com os jogadores do Flamengo caiu. Não é só que o Flamengo está embaixo, não. O quê? Eu sou fluminense, não gosto do Flamengo, principalmente por causa da imprensa, mas o elenco do Flamengo é o melhor elenco do Brasil. E o Felipe Luiz vinha fazendo um bom trabalho e esse ano está do jeito que está, eu acredito que tenha sido por causa disso. Aí o Flamengo aproveitou o embalo e demitiu ele, já que a torcida estava contra ele, né? Chamou o time, mesmo ganho de 8-0, chamou o time de sem vergonha. E o, e isso aí, cara, o Leonardo Jardim, me desculpe, mas eu acho que ele foi antiprofissional, depois que conversou com o Leonardo Jardim, eu vi o que o Gabriel Amaral falou, e é verdade, né? Demitiu o Felipe Luiz uma e pouco da manhã. Logo depois, 1h30, entre 1h30 e 2 horas, já estava acertado com o Leonardo Jardim, já tinha acertado com o Leonardo Jardim e aí demitiu o Felipe Luiz. Eu acho antiético tanto do Flamengo quanto do Leonardo Jardim. Eu não gostei da atitude, apesar que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou flamenguista, mas eu digo do profissional, principalmente o Leonardo Jardim, né? Jardim. Mas deixa pra lá. Vamos falar sobre o nosso Fluminense. O que eu tinha ligado a televisão para ver no YouTube era para ver isso, ó, os reforços do Fluminense que chegaram de madrugada, né? O, o Julian Milan, que é o zagueiro colombiano, joga no Nacional do Uruguai, chegando no Fluminense por 5 milhões de dólares, né? 25 milhões de reais, tem 27 anos. Ele, na verdade, é 4 milhões de dólares mais 1 milhão por metas, né, alcançadas, que eu não sei quais são as metas. Ele chega muito bem reverendado aí por várias pessoas. Vários clubes do Brasil já quiseram contratá-lo ano passado. E o Palmeiras quis, aí pediram 8 milhões de dólares, o Palmeiras não quis. E o outro e vem agora para o Fluminense, Deus quer que dê tudo certo. O outro reforço é o Rodrigo Castilho, que o nome e sobrenome dele lembra o nosso grande goleiro Castilho, né? E já começa bem por aí. E segundo também, por ter sido carrasco do Flamengo na Supercopa Americana. Ganhou lá, né? E ganhou aqui. Lá ele fez 3 gols para um só valer. Aqui ele fez um gol também. Quer dizer, fez gol no Flamengo na ida e na volta. E ele tem 27 anos, ele é um centroavante argentino, joga no Lanús, né? E ele jogava, né? Que agora vai ser do Fluminense. Eles chegaram essa madrugada, vão fazer exames médicos, assinar o contrato para dar entrada na CBF e depois ficar pendente de alguns documentos, que falta o visto, falta outras coisas, tirar a CPF, tudo aqui no Brasil também.
ficar pendente para regularizar. Se o Fluminense conseguir regularizar tudo, eu acho que até sexta-feira, sexta ou quinta-feira, eles dois têm condições, se o Zubeldia quiser, de jogar ou pelo menos ir para o banco no próximo jogo, domingo, que é lá contra o... Rapaz, deu branco até no time, que subiu agora há pouco tempo. Tem até o zagueiro do Fluminense jogando lá, o que até tem feito bons jogos. Eu vou tentar lembrar, depois eu volto aqui e falo. Então aí pode ficar no banco ou então ser titular se tiver escrito direitinho, tudo acertado. O Rodrigo Castilho ele tem 27 anos também, é centroavante argentino, joga no Lanús. Está custando aos cofres do Fluminense 10 milhões de dólares, ou 51,4 milhões de reais. O Julian Milan 25 milhões de reais, que eu já falei, né? Os dois devem acertar contrato com o Fluminense por 4 anos. O zagueiro, o Julian Milan, são 4 anos. O Castilho, eu não sei se são 4 ou 5 anos. Deve ser 4 anos, mas também. O Lessa também falou que o Fluminense ainda vai fechar mais uma contratação, que foi que o Zubeldia pediu, que é para o meio, né? Porque o Bernal se machucou, o Nonato está machucado, o Lima saiu, o Thiago Santos, que também podia jogar no meio de campo, também saiu, e o Lescano também saiu por empréstimo. Então aí o Fluminense tem poucos jogadores para ali. Tem o Otávio, que está livre no momento, né? Otávio, Martinelli, Hércules e... Otávio, Martinelli e Hércules. Que esses três que ficam ali no meio de campo. Que não estão machucados, né? Se eu me esqueci de algum deles, me desculpe. Então precisa trazer pelo menos mais um. E é uma posição, meio campo, que está sempre tendo contusões, né? Porque é a posição que está tendo combate, né? Aquele primeiro combate normalmente é ali no meio de campo. Então, volta e meia alguém está machucado. E o Nonato esse ano tem tido várias contusões. Então, até ele se recuperar, o Hércules, eu achei que o Beldia escalou ele errado no jogo contra o Vasco. Na minha opinião, quem tinha que entrar era o Otávio, porque o Hércules está totalmente fora de ritmo e o Fluminense perdeu o meio de campo. Ainda mais o meio de campo do Vasco, que é o meio de campo brigador, briga mais do que joga. Então, eu achei que o Fluminense perdeu o meio de campo por esse motivo, porque o Hércules não estava bem fisicamente, tecnicamente, para jogar contra o... Tá sem ritmo, né? Para jogar contra o Vasco. A Fluminense ficou com um jogador a menos. E o Bernal, querendo ou não, esse ano tá dando uma força enorme no Fluminense. Tem que rezar para o Bernal voltar logo e voltar do mesmo jeito que ele estava jogando, que é um jogador muito importante para o meio-campo do Fluminense. E o Otávio é um jogador que entrou muito bem contra o Palmeiras, jogou muito bem. Eu até me surpreendi quando o Zubeldia não o colocou para jogar, que botou o Hércules. Deveria ter colocado o Bernal. Então, para o jogo de domingo, o Fluminense, pelo Brasileiro, só vai jogar semana que vem. O Fluminense vai ter essa semana toda de folga para jogar a decisão domingo contra o Flamengo no Maracanã às 18 horas com a transmissão da Rede Globo, Sport TV e Premier. Eu falei domingo não, na semana que vem. Domingo agora é a decisão do Carioca entre Flamengo e Fluminense. Então, os dois espero que consigam ser inscritos logo para poder ficarem se preparando durante a semana para a semana que vem jogar lá contra o Remo.
Isso, lembrei, viu? Falei que eu ia lembrar. Contra o Remo, no campo do Remo lá. Então, eles podem estrear lá ou podem ficar no banco. Vai depender do Zubeldia se eles dois já estiverem inscritos corretamente. E espero que até lá chegue também esse meia para reforçar o Fluminense. Que esse meia deve vir do Campeonato Brasileiro aqui mesmo, do futebol brasileiro. Que encerra amanhã o prazo de inscrição, né? A janela fecha amanhã. Só se chegar algum jogador aí agora para se inscrever, algum jogador que não tenha sido comentado. Mas eu acredito que não, acredito que seja do futebol brasileiro mesmo, que o Fluminense já gastou muito dinheiro só com esses dois jogadores aí. E tem que guardar o dinheiro para ver se consegue trazer o Nino no meio do ano. Acho meio difícil, mas vamos aguardar para ver. Foram 15 milhões, né? Que o Fluminense está de dólares. Que o Fluminense está gastando com esses dois jogadores. Que parecem ter agradado a torcida, né, do Fluminense. Agora vamos ver em campo se eles continuam agradando a torcida. Espero que sim. Agora vamos aguardar os treinamentos e em função dos que estão liberados, o Cano já está liberado, não sei se vai ficar no banco também, mas eu acho que é muito cedo ainda para falar, mas na minha opinião o time do Fluminense para domingo deve ser, apesar de hoje ainda ser terça, deve ser Fábio, se não acontecer nenhum imprevisto, ninguém se machucar, Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e possivelmente René, apesar de ter ido muito mal, o time quase todo do Fluminense foi mal, né? Só o Fábio que foi bem. Vou repetir, Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René. Na minha opinião, deve ser, se o Zubeldia não mudar, Otávio, Martinelli e Lúcio Costa. Aí o Serna, John Kennedy e o Canóbio. Eu, no lugar do Serna, eu colocaria o Savarino. E tiraria o John Kennedy e colocaria o Serna como centroavante. Porque o John Kennedy, os últimos 2 jogos, pelo menos, tem jogado mal. Não fez nada. Apesar que contra o Vasco agora ninguém jogou bem. Mas eu acho que deve ser o John Kennedy também. Vamos aguardar para ver. E domingo antes do jogo, mais 2 horas antes, a gente vai saber os relacionados. Acredito que os 2 reforços devem estar no Maracanã para assistir o jogo. Espero que o Fluminense faça um grande jogo, vença o Flamengo e seja campeão carioca, para deixar o Flamengo com o terceiro vice do ano de 2026. Com a estreia já do Leonardo Jardim. Perdoe. Agora vamos falar o que eu normalmente falo depois que eu falo sobre o Fluminense. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu vendo açaí com minha esposa de meio-dia, meia-noite. Aí eu fico sem tempo praticamente para nada, se tiver que fazer alguma coisa, ou de manhã ou depois de meia-noite. Aí como eu tenho mania, já há um bom tempinho já, de assistir os YouTubes, né, que falam sobre o Fluminense, tem alguns que eu confio mais, né? Então aí eu procuro escutar notícias deles, que normalmente o que eles falam acontece, que eles, quando procuram dar notícia, já está praticamente certo aquilo. Aí eu escuto eles e passo aqui no nosso canal. E também não consigo fazer mais nada assim, que eu não sei mexer quase nada. A sobrinha da minha esposa, posso chamar de minha sobrinha também, ela que me ajudou a fazer o canal e tá para vir aqui, quando tiver um tempinho, para me ajudar a fazer o que eu vi no Rodrigo Dias, no canal dele, Ligados no Flu, que é botar o QR Code para quem quiser colocar
fazer Pix para o canal, faz pelo QR Code. Eu gostei muito da ideia e pretendo fazer isso também. E outras coisas mais que eu ainda não sei fazer, né? Aliás, não sei fazer quase nada aí. Aí eu pensei de não ter nem 50 inscritos e graças a Deus o pessoal que tem assistido, meus amigos, né? Posso chamar todos de meus amigos, se inscreveram, continuam dando like e mandando mensagem para mim, são 749 inscritos. Aí eu me empolguei, estou levando a sério, deixou de ser uma distração, um relaxamento, para ser uma coisa séria, para virar YouTube mesmo. Apesar de eu não conhecer quase ninguém no Fluminense, né? Não ter ninguém infiltrado lá para passar as notícias para mim, como eu falei, vejo dos YouTube que eu confio, me empolguei e pretendo chegar, se Deus quiser, até no máximo meio do ano, aos 1.000 inscritos. Se vocês todos colaborarem comigo, os inscritos e não inscritos, para falar com os amigos, para se inscreverem, né? Quem não for inscrito, e quem for inscrito para falar com os amigos que não são inscritos para se inscreverem também. E quem estiver vendo o vídeo também e não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e fale com os amigos que não forem inscritos para se inscreverem também, dar o like e compartilhar. E os inscritos, dá o like, compartilhe, dá o hype para melhorar a pontuação do canal e fale com seus amigos para se inscrever, que não são inscritos, para se inscrever também no canal. Agradeço a todos nessa parte, tá? Estou fazendo grandes amigos, está me fazendo muito bem esse canal. Eu fico rezando para chegar a hora de fazer o vídeo, porque eu me sinto bem. É bom até para eu soltar um pouco a minha timidez, que apesar da idade, vou fazer 65 em setembro. Aliás, tem gente que está me devendo presente de aniversário desde o ano passado, que disse que ia me dar um presente. Quem tá vendo o vídeo sabe de quem eu estou falando, né? Mas aí eu espero eu agradeço a todos e espero que todos contribuem e façam com os seus amigos também se inscrevam. Assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal, que não é meu, é nosso, para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte também, essa aí eu já estou meio triste com vocês. Que todo mundo que se inscreveu, que não está inscrito e que assiste o vídeo, por favor, se inscrevam. Esse eu já falei, perdoe. Quiserem fazer um Pix, por favor, eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade como eu por ter mal de Parkinson, ou por achar que é melhor fazer por ser um número menor também, pode fazer por aí também. Os dois Pix são do banco PicPay, tá? É só fazer e ver se é PicPay mesmo, o nome direitinho, Paulo Roberto, e fazer o valor que quiser, desde que não faça falta e que seja dado de coração. Eu pretendo melhorar aqui algumas coisas do canal para ver se fica melhor quando eu fizer a filmagem aqui dos vídeos, né? O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como falei anteriormente, são do banco PicPay. Tá vendo? Eu tô falando com vocês, o celular fica caindo aqui, aí minha careca vai começando a sumir aqui. Por isso que se vocês puderem colaborar com o Pix, dá para eu comprar um novo equipamento desse aqui, para tentar melhorar os vídeos aí, tá? Quem puder colaborar fazendo o Pix, pode ser qualquer valor, desde que seja de coração e que não faça falta para nenhum de vocês. Pode depositar o valor que quiser
bota o nome legível lá na hora, que aí com certeza eu vou falar aqui quando eu ver que tem um Pix de alguém aí de vocês, tá? E quem quiser colaborar, que eu tô com poucas camisas também do Fluminense aqui para fazer os vídeos, pode mandar a camisa para mim, que seja antiga, mas que, se possível, que seja oficial para eu botar aqui. Aí falo o nome também, que aí eu falo quem doou a camisa para mim, tá? A Food Fanatic quiser mandar, pode mandar que eu faça a propaganda de graça aqui também, tá? Que tem algumas camisas que eu já tenho falado que foi na Food Fanatic, essa mesma aqui, comprei na Food Fanatic. Então, é só vocês, é, é, eu vou falar o meu zap aqui, se vocês quiserem colaborar, é só pegar o endereço, é só mandar o zap para mim, eu mando o endereço, aí vocês podem mandar a camisa, o que for que vocês quiserem mandar para mim, para eu fazer o vídeo aqui. E eu vou colocar, se for camisa também vou fazer os vídeos com as camisas. E vou falar quem doou a camisa, tá? Então, o meu zap é o DDD 021, é 9661 27 603. Repetindo, DDD 021 e o número do celular do Zap é 9661 27 603. Paulo Roberto, tá? Aí vocês entram lá, aí falam que é que tá inscrito ou que assiste o canal Sênio Flu, que querem o endereço para mandar alguma coisa assim para mim pelo correio, aí eu mando o endereço tudo certinho, tá? Agradeço a todos desde já, espero contar com a colaboração de todos. Se não puder, agradeço do mesmo jeito, estou feliz só em fazer o canal e contar com o apoio de todos. Vamos aguardar novas notícias. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.